Muito bom, gente. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. A gente está vendo aposentadoria por tempo de contribuição. Especificamente, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo quais períodos, o que conta para eu poder contar tempo de contribuição. Porque, é claro, você poderia falar, bom, a efetiva contribuição, cada mês que eu pago, seja como empregado, seja como autônomo, segurado individual, empresário, não importa. Isso é facultativo, pego lá o carnezinho e pago. Claro que isso conta, mas que mais, né? Além do óbvio, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver, por exemplo, o período em que o segurado ou segurada, normalmente segurada, mas não necessariamente, recebeu salário maternidade. Perfeito. Então, nesse período, conta também. Embora a pessoa esteja afastada do trabalho, ela está o quê? Ela está contribuindo. Não sei se vocês sabiam, na verdade a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente entrar em custeio, Lei 8.212 de 91, nós vamos ver que o salário maternidade é o único benefício do regime geral de previdência social sobre o qual incide contribuição previdenciária. Você está afastado, mas você está pagando o INSS. Então, naturalmente, até porque está contribuindo, evidentemente, esse período, em regra, de 120 dias, vai também contar como tempo de contribuição, ok? O que mais que nós temos? O período de trabalho rural anterior a novembro de 1991. Isso aqui é bem interessante, a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso daqui. Bom, você podia falar, peraí, Omar, o que é isso? Não estou entendendo. É assim, antes de 1991, antes de novembro, eles puseram novembro porque foi quando foi regulamentada por meio de decreto, foi regulamentada a Lei 8.213 de 91. Então, para o INSS, antes de novembro de 91, o segurado, o trabalhador rural, não era o quê? Não era segurado da Previdência. Se ele não era segurado, não podia pagar. Se você não é segurado, você não tem nem como pagar, nem que queira. Como eu já falei para os senhores, foi com a Constituição de 88, de 1988, que o trabalhador rural passou a fazer parte da Previdência Social. Só que isso demorou um pouco para regulamentar. Teve previsão na Constituição, mas só foi efetivamente, ele passou a ser segurado em 1991, com a edição da Lei 8.213 de 91. E essa lei foi regulamentada por um decreto de novembro de 91. Então o INSS conta que até novembro de 91, tudo que você provar como tempo de serviço rural, não é contribuição, até porque não tinha nem como contribuir, esse trabalhador vai poder contar para tempo de contribuição, mesmo não tendo sido efetivamente prevista a contribuição, tá bom? Então, é o seguinte, trabalho rural, ele possibilita, portanto, a contagem como tempo de contribuição. Aí aproveita e já fala, como que a gente prova o tempo rural? Como provar um tempo rural de 30 anos atrás? Enfim, não é fácil, mas atualmente se exige o quê? Início de prova material, entenda-se documental, acompanhada de prova testemunhal idônea. Só prova testemunhal não é admissível nunca na Previdência. Ela sempre exige início de prova material, quer dizer, algum tipo de documento, mesmo que não seja formalmente o melhor, acompanhado de prova testemunhal, tá certo? Então daí eu consigo provar, a título de exemplo, sei lá, trabalhei de 1980 a 1991 na roça. Depois fui para o setor urbano. Então esses 11 anos vão contar para você aposentar com 35 anos de contribuição se homem ou 30 se mulher, ok? O que mais? Bom, uma questão importante é o seguinte, eu tenho que pagar esse tempo rural ou não? Isso era uma questão que o INSS brigou por muito tempo, que era assim, será que eu tenho que pagar? Tudo bem, eu não era segurado, eu não tinha como ter contribuído e posso hoje usar esse tempo. Agora, será que eu tenho que pagar? Eu tenho que indenizar? Então, sei lá, eu peguei 10 anos de 10 anos de rural, será que eu tenho que ver quanto que eu teria que ter pago e fazer essa contribuição hoje para poder utilizar esse tempo ou não? Bom, isso é uma discussão antiga, mas hoje está pacificada. Em que termos? Para utilizá-lo, para usar esse tempo anterior a novembro de 1991, para se aposentar no regime geral de previdência social, não precisa. Então, por exemplo, você é um trabalhador rural, trabalhou de 1980 a 90 na roça,
10 anos, ok. Quero usar esses 10 anos para aposentar hoje com 35 anos de contribuição. É possível? É possível, não tem problema algum. E esses 10 anos vou ter que pagar de alguma forma? Não se preocupe, não esquenta a cabeça, como a gente fala, você não vai ter que pôr a mão no bolso. Por outro lado, se você quiser usar para outro regime, para o regime próprio, ou seja, para aposentar como servidor, a título de exemplo, como técnico do TRF, ou eu como juiz, não importa, trabalhei na roça e agora eu quero usar esse tempo, antes de 91, e quero usar esse tempo para aposentar como juiz, quero aposentar esse tempo para aposentar como técnico da Previdência. Posso? Pode, só que vai ter que pagar. Essa é a diferença. Perfeito? Então vamos lá. É necessário indenizar o tempo rural anterior a novembro de 91 para utilizá-lo para se aposentar em regime próprio de previdência social. Mas não é, para se aposentar no regime geral. Perfeito? Guarda isso, que isso é importante. Que mais, gente? Nós vamos ter também que o segurado individual pode indenizar tempo de serviço prestado no passado, desde que prove que trabalhou. Isso sim, é aquilo que eu já falei. Então, por exemplo, se você, vou dar um exemplo até pessoal, eu nunca paguei o ano de 1989, eu formei em 88. Daí em 89, eu já era advogado, tirei a ordem, né, a OAB, a carteira da ordem. Em 89, estou lá tranquilo e feliz trabalhando. Trabalhei 1 ou 2 anos sem contribuir para a Previdência. Se hoje, eu chegar hoje e falar, não, eu quero pagar, eu era profissional liberal, né? Eu quero pagar esse período. Posso? Pode. Era autônomo, não tinha ninguém que era responsável tributário pela retenção, então eu que tenho que pagar. Pô, mas faz 30 anos quase isso daí, né? Praticamente 30 anos já. Você vai pagar, não prescreveu? Veja, prescreveu, para usar o termo mais técnico, decaiu para a Receita me cobrar. A Receita não pode me cobrar. Embora seja um tributo, ela não pode me cobrar. Mas eu posso pagar 30, 40, 50 anos. Não tem problema. Sem pagar, sem recolher, não há como contar como tempo de contribuição, ok? Então, o segurado individual pode indenizar o tempo de serviço prestado no passado, desde que prove que trabalhou. Você prova que você trabalhou como advogado? Sim. O INSS, ele aceita para as profissões regulamentadas a inscrição no Conselho Regional, no caso dos advogados, a OAB. Pode ser um médico, CRM, um enfermeiro, o COREM, e assim vai, tá certo? Então, a inscrição, pagamento anuidade, faz presumir que você exerceu a sua função. Ou outra forma de você provar que trabalhou. Por exemplo, você teve empresa aberta como sócio-gerente antigamente, você pode também indenizar. Então, são formas de provar que você trabalhou. Vamos seguir. A sentença trabalhista não vale para fins previdenciários. Veja, isso é um tema super controverso, mas claro, eu estou dando a dica especificamente, claro, para técnico do TRF. Para técnico do TRF, você pode colocar isso daí tranquilo e feliz. Claro que se for por um olhar de analista, uma prova de estudo de caso, daí a jurisprudência caminha no sentido de que a sentença trabalhista vale, mesmo assim, o que está escrito aqui é o que vale também para analista. Só que daí eles aceitam a sentença trabalhista como início de prova material. Qual que é a ideia que está por trás? Você entra com uma reclamação trabalhista. Daí você chega lá e faz um acordo com o seu antigo empregador, reconhecendo, sei lá, 2 anos de tempo de serviço, tempo de contribuição. Por que é que não conta para fins previdenciários? Porque o juiz trabalhista não tem competência previdenciária. Da mesma forma que um juiz que tem competência previdenciária, que é meu caso, por exemplo, não tem competência trabalhista. Por exemplo, se eu der uma decisão no previdenciário falando que o sujeito trabalhou lá 2 anos, ele não pode usar essa minha sentença para cobrar salários não pagos no empregador. O empregador vai falar, pô, mas nem participei dessa relação, desse processo. Então, é o que a gente chama de limites subjetivos da coisa julgada. Significa assim, o processo vale para aquelas pessoas que dele participaram e não para terceiros que não participaram. Então, por essa razão, sentença trabalhista, norma, por exemplo, um acordo, não vale para fins previdenciários, mesmo que lá conste que você trabalhou X tempo, tá bom? O que mais? O segurado especial somente se aposentará por tempo de contribuição se contribuir facultativamente. Então, o segurado especial, ele não se aposenta por tempo de contribuição para aquilo que eu falei para vocês, aquele exemplo que eu dei, até brinquei do Matusalém. Gente, se a pessoa não é obrigada a contribuir todo mês,
ela só contribui quando vende a sua produção, às vezes uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, como que ele vai conseguir ter 35 anos de contribuição? É só a gente imaginar, temos que pensar. Quando eu falo aposentadoria por tempo de contribuição, significa mês a mês 35 anos. Se for um homem, 30 anos se for uma mulher, não é pouco tempo, são 480 meses se for homem. Poxa vida, quase 500 meses, você morrendo todo mês. Como que o segurado especial vai conseguir fazer isso se ele paga uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos? Ou só, tecnicamente, quando ele vende a sua produção, que tem retenção na fonte de atualmente 1,5%. Tá certo? Então, por isso que o segurado especial somente se aposentará por tempo de contribuição se contribuir facultativamente. E na prática, ele vai aquilo que nós já falamos, né, em outro encontro. Ele vai se aposentar, se ele pagar facultativamente, como o segurado facultativo, não como segurado especial. Segurado especial mesmo nunca se aposenta por tempo de contribuição, ok? Que mais? É vedada a conversão de tempo de serviço de magistério exercido em qualquer época em tempo de serviço comum. Por quê, gente? O professor ou professora aposentam 5 anos antes para tempo de contribuição. Professor com 30, professora com 25, já falamos disso. Só que às vezes a pessoa, sei lá, por exemplo, uma professora fica 10 anos como professora e depois vai ser bancária. Ah, pode fazer como a gente faz com a aposentadoria especial por insalubridade? Faço conversão de tempo especial em comum? Não, isso não vale. Professor é assim, ou você tem os 25, professora, ou você tem os 30 como professor. Caso contrário, não dá direito. Então, é proibida a conversão de tempo de serviço de magistério, exercido em qualquer época em tempo de serviço comum. Ou você tem tudo, ou você perde, tá certo? Então, não existe conversão de tempo de serviço de magistério. Que mais? Que documentos que provam o tempo de serviço rural? Claro que é difícil, né? Você não vai ter carteira assinada, porque a pessoa é o pequeno trabalhador rural. Então, a gente vai ter. Tudo bem. CTPS, se tiver CTPS, provou tempo rural, é natural, embora na prática é mais difícil disso acontecer. Contrato de arrendamento, contrato de aluguel, alugou você, o pequeno trabalhador rural é arrendatário. Contrato de parceria ou comodato rural, parceria, uma parte da produção fica com o dono da terra, uma parte com quem produz, com o trabalhador, comodato, que é um empréstimo gratuito, cadastro no INCRA para fins de pagamento, para fins até de reforma agrária, ou pagamento do INCRA, como a gente fala, bloco de notas do produtor rural, notas fiscais, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é um dos tópicos, isso aqui basicamente está previsto no artigo 106 da Lei 8.213 de 91, perfeito? Então, todas essas hipóteses estão previstas, são passíveis aí de provar, pelo menos provar como início, o serem utilizadas como início de prova material. Bom, depois a gente vai ter aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Isso aqui é uma regra de transição, viu, gente? Regra de transição. O que é regra de transição? Ela não abrange todos os trabalhadores. Já existiu a regra a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, que foi extinta em 1998. Porém, teve uma regrinha de transição para aqueles trabalhadores que já eram filiados ao regime geral em 15/12 de 1998. O que é 15/12 de 98? É o dia em que entrou em vigor a emenda constitucional número 20, alterando a Constituição Federal. Então, nesse dia, foi extinta a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Para quem já era, então, para os segurados mais velhos, o que você tem? Você tem um homem, pode se aposentar proporcionalmente após 30 anos de contribuição, só que ele tem que ter idade mínima de 53 anos de idade, o que não é exigido para aposentadoria integral, e acréscimo de 40% do tempo que, em 98, faltava para ter 30 anos de contribuição. Então, claro que hoje é até mais difícil de pegar situações como essa, mas ainda é possível. Então, você tinha, por exemplo, o que você tem que provar? Você vai ter que provar que tem de 30 a 34 anos, se você for homem, ou, claro, de 25 a 29, se for mulher.
53 anos de idade se for homem, a gente vai ver no próximo bloco, 48 anos de idade se você for mulher, e 40% do tempo que faltava quando saiu essa emenda é o que a gente chama de pedágio, para você ter 30 anos de contribuição se homem ou 25 se mulher. Se você atender esses 3 requisitos, você pode ir recebendo, claro, um pouquinho menos, porque é aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, ok? A gente ainda vai encerrar esse tema no próximo encontro, tá ok? Até lá, forte abraço.